Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Vídeo tarde da noite, mas quero bater um papo com vocês a respeito do jogo que acabamos de ver entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vitória do Flamengo por 1-0 nesse primeiro jogo. E aí, o que vocês acharam? Coloca aí já nas opiniões. Olha, eu tava falando aqui com um amigo meu flamenguista. Eu falei pra ele que esse foi um dos jogos mais intensos que eu vi o Flamengo jogar nessa temporada. Os caras correram absurdamente. E foram se cansar lá nos últimos 15, 10 minutos, né? Do segundo tempo. O Flamengo realmente entrou com muita intensidade. Resta a gente tentar entender, essa intensidade existiria se fosse com o Tite? Ou essa intensidade ela vem porque o Felipe Luiz assume o comando do time? E consegue uma vitória importante, sim. O semblante dos jogadores do Flamengo era diferente hoje. Não eram jogadores cabisbaixo, não era um semblante desanimado. Era um time ali que já nas primeiras movimentações já mostrou algumas triangulações, chutes em longa distância, como aquele do Arrascaeta. Então hoje o Flamengo ele teve algumas projeções ao ataque, teve algumas oportunidades que com o Tite elas inexistiam. E aí resta a gente tentar entender se o efeito Felipe Luiz ele gerou tudo isso. Ou se o efeito, né, toda a pressão que vive o Flamengo pela eliminação da Libertadores, mudança de técnico, acabou gerando isso também por consequência. A questão é que os jogadores hoje legitimamente se entregaram. E se o jogo ele terminou com um placar tímido de 1-0, foi em virtude do goleiro Hugo, do Corinthians, que hoje fez uma partida impecável. Soube se projetar à frente muitas e muitas vezes, fechando os espaços do jogador finalizador, fez defesa, né, aquela defesa linda do chute do Arrascaeta, um belo chute do Arrascaeta com uma bela defesa do goleiro, que foi muito importante porque foi nos minutos iniciais do jogo. E se o Corinthians toma aquele gol nos minutos iniciais, a situação dos caras ia ser ainda mais difícil. Então hoje, o goleiro do Corinthians ele realmente estava muito inspirado. E no fim, no resumo da obra, foi Flamengo versus o goleiro do Corinthians. O Corinthians até sim tentou encontrar oportunidades, conseguiu até encontrar oportunidades, com 2 bolas na trave, gerando alguns lances de perigo, trabalhando um espaço de transição do meio-campo que falhou o Flamengo. Mas é normal que uma equipe que está tendo um reajuste posicional, ela cometa alguns erros. E aí, meus amigos, é aquele negócio, pô, Neto, mas num jogo de eliminatórias não tem como cometer erros. Sim, mas o técnico acabou de mudar. Tem que arriscar. A questão é que, o somatório de tudo, o Flamengo hoje teve uma intensidade e rodou em outra velocidade. Eu falei aqui pros caras, pô, eu tô cansado de ver o Flamengo jogar. Porque os caras estão jogando com uma intensidade tão grande que eu estou ficando cansado, né? E nesse calor, parecia até que a gente mesmo transpirava de ver os caras jogando. Eu acho que as mudanças que o Felipe Luiz faz, elas também foram boas mudanças, talvez um pouco tarde, porque o time fisicamente começou a morrer e meio que todo mundo, né, deu uma apagada ali naquele final. Então aí ele coloca o Alcaraz, aí ele coloca o Plata, aí ele coloca jogadores ali de velocidade para tentar encontrar um equilíbrio físico e dinâmico, e encontra esse equilíbrio nos últimos 5 minutinhos ali, mas acaba sendo tarde demais. Porque, querendo ou não, quando você substitui muitas peças, o time ele acaba perdendo um pouco da sua uniformidade tática, da sua sincronia dinâmica, ainda mais com tantos jogadores que chegaram agora, que são jogadores novos. Porém, eu acho que tem uma coisa a se ressaltar positivamente também no jogo do Flamengo hoje, que é o sistema defensivo. Embora o sistema defensivo passou por apuros algumas vezes, esses apuros acabaram vindo da linha intermediária, do meio-campo que falhou e cedeu espaços de transição. Mas, mesmo naquele susto, naquele fogaréu, conseguiu se comportar bem, conseguiu antecipar a visão e, por exemplo, o Léo Pereira fez praticamente uma defesa numa bola que já estava indo para dentro do gol.
Então o sistema defensivo do Flamengo conseguiu se encontrar e, embora passou apuros, teve aí também o seu mérito com boas projeções e boas defesas. Além disso, algumas jogadas aéreas também, hoje elas não entraram da maneira que costumam entrar. Porque o Flamengo também ajustou o seu posicionamento nas bolas alçadas aéreas. No início mesmo o Corinthians já tenta fazer isso e o Léo Ortiz de cabeça, posicionado agora como um zagueiro, ele consegue trazer a solidez, ele consegue telegrafar a jogada e já cortar o lançamento do Corinthians. Acredito, pessoal, que para 2 dias de trabalho, o Felipe Luiz mostrou uma equipe muito mais aguerrida. Uma equipe com muito mais ímpeto, uma equipe que realmente gosta de manter posse de bola, gosta de atacar. E hoje o Flamengo ele criou muito mais oportunidades de gol e teve muito mais chutes a gol do que aquele Flamengo do Tite, que praticamente só rodava e não finalizava. Hoje ainda o Flamengo teve finalizações. Teve gol anulado por impedimento, que inclusive aquele VAR, vamos falar o que é verdade, galera. O VAR é um problema no Brasil, né? Aquela ferramenta, a maneira como eles projetam a linha, o software que eles utilizam é muito ruim. A tecnologia, só para você ter uma ideia, a tecnologia brasileira que o Brasil utiliza hoje no futebol, ela é a pior do mundo. É a pior do mundo. Lá fora, o VAR já evoluiu. Você já percebeu que quando você assiste jogos estrangeiros, quando você assiste, por exemplo, uma Copa América, quando você assiste uma Copa do Mundo, o VAR ele é rápido? Porque a tecnologia, ela tem uma projeção também tridimensional para pegar justamente lances ali, ó, milimétricos. E aqui no Brasil, a gente continua com aquele programa do Paint, onde vem uma TechPix e o cara começa a traçar um punhado de linha ali e você não entende absolutamente nada. O lance muito parecido, eu até coloquei lá no Instagram, com o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo também. E no caso, o gol do Palmeiras foi anulado. Então é aquele negócio, galera. É ruim pra todo mundo. Não é bom pra ninguém uma arbitragem assim. Uma hora o seu time será favorecido, outra hora o seu time será prejudicado. É aquilo que eu falo. As gestões no iate esportivo têm que se unir pra mudar isso, porque realmente, na minha concepção, eu não sei se tinha impedimento naquele lance não, viu? Pra mim era um lance muito justo que não dava. Além disso, a grossura que foram traçadas as linhas dentro da escala ali, ó, né, geométrica, eu não sei se aquilo foi legal não, já que se tratava de um lance extremamente ajustado. Esse é o VAR brasileiro. Mas eu acredito que o saldo final deste Flamengo agora, de Felipe Luiz, foi mais positivo do que negativo. É que realmente boas oportunidades criadas pelo Flamengo ficaram aí na mão da boa atuação do goleiro do Corinthians, que hoje, se tivesse ali um olheiro de qualquer time internacional, com certeza encaminhariam amanhã uma proposta de contratação para ele. Coloca nas opiniões aí, tamo junto.